Olá, bom dia! Chegou a sexta-feira, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã deste dia 3 de janeiro de 2014. Você que é pai ou mãe, seus filhos gostam de soltar pipas? Então não perca a reportagem que nós preparamos sobre o assunto. Algumas vezes, a brincadeira pode se tornar coisa séria, principalmente quando existe rede elétrica por perto ou o conhecido e já proibido em Sorocaba, cerol na linha. Você não pode perder, é daqui a pouco, no Noticidade Manhã. Mas antes disso, mais e muito mais, nós vamos com as informações do trânsito. Sete horas e 2 minutos e quem nos traz a partir de agora todas as informações do trânsito na região é o repórter Pedro Leão. Pedro, bom dia. Primeira sexta-feira do ano, o movimento no trânsito é tranquilo ou pelo jeito aí, eu já estou percebendo aí que acho que a maioria dos motoristas aí esticou aí a semana e só volta na segunda-feira, né, Pedrão? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade Manhã. Exatamente, Fernando. Olha só, estamos aqui na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes e o trânsito é bem tranquilo. Parece mesmo que o pessoal deixou para voltar às atividades normais na segunda-feira. Quem segue em direção ao bairro do Éden, ao bairro do Cajuru, não encontra dificuldades também, sem problema nenhum, em direção a Castelinho. No sentido contrário, quem pretende acessar o centro de Sorocaba, que normalmente no sentido contrário é onde tem mais trânsito, hoje está tranquilo, o motorista segue no trânsito livre. E agora as condições das estradas. Hoje o movimento nas estradas também é tranquilo. Nos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo, o tráfego é bom tanto no sentido capital quanto interior. De acordo com a Polícia Rodoviária, o fluxo de veículos vai ficar mais intenso no domingo, quando as pessoas que esticaram o feriado começam a voltar. E olha só, o governador Geraldo Alckmin sancionou nesta quinta-feira um projeto de lei para acabar com os desmanches irregulares de carros em todo o estado de São Paulo. Vamos conferir. Para ele poder funcionar, ele tem que ter, primeiro, ciclo completo, desde a peça até a venda final da peça. Depois ele tem que cumprir todo um regramento administrativo. Os funcionários todos qualificados têm que comunicar a entrada do veículo em até 5 dias para o Detran e ele tem que estar credenciado no Detran. O GAECO de Sorocaba ouviu nesta quinta-feira mais um policial civil suspeito de fazer parte de um esquema descoberto em uma operação no começo de dezembro. Outros 3 investigadores também foram presos. O investigador Carlos Moroni Filho, de 43 anos, estava acompanhado pelo advogado. Ele prestou esclarecimentos ao promotor Cláudio Bonadia durante 3 horas no GAECO de Sorocaba. Por correr em segredo de justiça, o conteúdo do depoimento não foi divulgado. Moroni foi ouvido fora do horário normal de funcionamento. O órgão do Ministério Público está em recesso e só volta às atividades na próxima segunda-feira. Do GAECO, Carlos Moroni voltou para a prisão da Polícia Civil em São Paulo. Com o depoimento de hoje, ele se junta a outros 2 investigadores que foram ouvidos na semana passada. Um 4º policial ainda deve prestar esclarecimentos. Os 4 foram presos no começo de dezembro em uma operação conjunta entre o GAECO e a Polícia Militar. Eles trabalhavam na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE de Sorocaba. A suspeita é que eles facilitariam a atuação de traficantes de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, além de receberem dinheiro e divulgarem informações sigilosas. A operação também prendeu outras 20 pessoas suspeitas de tráfico, além da apreensão de mais de 6 quilos de drogas, celulares, dinheiro, computadores e papéis da contabilidade do tráfico. Um agricultor de 55 anos morreu nesta quinta-feira após ser atropelado pelo próprio trator na estrada municipal do Rio de Una de Cima, em Ibiúna. Segundo a Polícia Militar, ele manobrava a máquina quando acelerou em vez de frear. O veículo se aproximou de um barranco, o agricultor pulou, mas foi atingido pelo trator. Infelizmente, a vítima morreu no local. Olha, agora são 7 horas e 8 minutos. Integrantes de uma ONG entraram em contato com a nossa equipe de jornalismo porque estão preocupados com uma suposta mudança nos serviços de atendimento a portadores do vírus da AIDS, o HIV.
Soropositivo há 24 anos, Marcos se lembra da experiência de receber tratamento em uma unidade não especializada em 1991, quando o atendimento ainda era feito no hospital regional. O paciente fica muito reticente, eu já passei por isso e não é fácil. Depois que eu consegui adesão ao tratamento, eu tive ótimos resultados. Presidente de uma ONG para portadores do vírus HIV, José Antônio alerta para o processo de descentralização do serviço de saúde oferecido a quem tem AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Ele teme que esta unidade, chamada SAMI, na Vila Hortência, em Sorocaba, seja fechada e que o atendimento passe para postos de saúde. Nós já temos um vínculo com o pessoal do SAMI, com o médico. Tem todas as consultas são feitas, marcadas, já está direto marcadas lá do SAMI, né? E o seguinte, descentralizando vai prejudicar por causa que o seguinte, vai para os postos, para as UBS. E as consultas para soro positivo vai demorar muito mais. O Serviço de Assistência Municipal Especializada foi inaugurado em 2010 e atende pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. Para a reforma, ampliação e compra de equipamentos, a Prefeitura e o Ministério da Saúde investiram R$2 milhões. Aqui é oferecido atendimento médico, psicológico, odontológico e serviço social. Para o representante da ONG, as unidades básicas de saúde não estão preparadas para esse tipo de paciente. Vem também o preconceito, talvez pessoas que moram no bairro não sabem do problema patológico da pessoa, mas seria até importante o seguinte, que até descentralizasse, mas que mantesse o serviço do SAMI, certo? Favorecendo um pouco para a gente poder ter um apoio, né, continuar o apoio do SAMI com a gente. De acordo com a coordenadora do Centro de Orientação e Aconselhamento de Sorocaba, a Secretaria de Saúde não pretende acabar com o SAMI. Nenhum serviço vai fechar por conta dessa descentralização. A ideia da descentralização é ampliar o acesso aos serviços e facilitar com que as pessoas tenham mais entrada no sistema de saúde. Ela afirma ainda que a Prefeitura sequer começou a discutir como será a descentralização na cidade, mas garante que a provável mudança não implicará na qualidade do serviço. A intenção, se houver mais para frente, é de que realmente algumas ações não fiquem só restritas ao COAS, ao SAMI, ao programa em geral, mas que possa ser disseminado em outras unidades também, como forma de ampliar o acesso sempre. E você também pode fazer como os integrantes da ONG fizeram. Pode nos enviar sua sugestão de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. 7h12, agora a gente faz uma conexão com a redação do SBT Manhã para saber os destaques desta sexta-feira, com Kalina Sabino. Notícias internacionais. Um incêndio destruiu 4 edifícios na capital do Japão. As enormes labaredas se espalharam rapidamente pelos prédios e a região foi toda evacuada. Até o sistema de transporte de Tóquio foi afetado. Segundo uma emissora japonesa, as autoridades fecharam as linhas de trem e metrô que passam ao lado do local do incêndio por questões de segurança. Houve muitos atrasos e as estações ficaram lotadas. Mais de 50 carros de bombeiros foram acionados e levaram mais de 5 horas para controlar as chamas. A suspeita é de que o fogo tenha começado numa loja de videogames. Há relatos de feridos, todos sem gravidade. Durante as férias é comum ver pipas pelos céus. O problema é que a brincadeira às vezes se torna um risco para quem solta. Além disso, pode deixar muita gente sem energia elétrica. Para se ter uma ideia, na cidade de Sorocaba foram mais de 3.000 interrupções de energia só no ano passado. No Jardim Itanguá, zona oeste de Sorocaba, um flagrante. Jovens soltam pipas ao lado da torre de alta tensão na Avenida Santa Cruz, em meio a dezenas de fios. A brincadeira é tão antiga quanto o alerta.
A Companhia de Eletricidade, que atua na região de Sorocaba e Jundiaí, conscientiza a população sobre os riscos. Este engenheiro explica que acidentes com a rede elétrica podem ser graves. Nós temos aí alguns choques que podem levar à morte, então a orientação é realmente não tentar fazer o resgate desses brinquedos que são os pipas. Por isso, a orientação para brincar com segurança é escolher locais abertos como praças. Pela cidade é comum ver pedaços de pipas presos na fiação. Apesar de custarem menos de R$1, tem quem se arrisque para tirá-las de lá. Brinquedo barato, que eu acho que é tão barato, que eu acho que é 10 centavos, 5 centavos, as crianças correm o risco de perder a vida. Um perigo mesmo, por isso a recomendação é para nunca tentar resgatá-las. Eu oriento as pessoas que realmente não tentem pegar esses pipas, ou seja com bambus, seja com canos, seja subindo no poste, jamais fazer isso. Outro problema é que quando a linha encosta na rede elétrica, pode deixar ruas ou bairros sem luz. Isso pode acontecer até dias ou meses depois do brinquedo enroscar nos fios de eletricidade. Vem o período de chuva. E a pipa, com a chuva, ela se torna um condutor de energia. E esse condutor de energia faz com que as nossas proteções se atuem e façam o desligamento do trecho. Só o ano de 2013 nós tivemos 3.309 ocorrências com pipa na nossa rede. E não estamos nem contando o mês de dezembro, que é o mês de férias escolar, que junto com janeiro, fevereiro e julho são os maiores meses. Em casa ficou 3 dias seguidos sem luz. Por causa de pipa? Por causa de pipa. Está o risco. Mas aí os pais, dentro de casa, vê as crianças fazer isso, não fala nada. A concessionária de energia faz a retirada das pipas para evitar acidentes. E é só ligar para o telefone 0800 010 2570. Vou repetir, 0800 010 2570. Ou mandar um SMS, a mensagem de texto do seu celular, para 23-304, 23-304. E ainda sobre pipas, na tarde desta quinta-feira, uma criança cortou o pé com uma linha com cerol na Vila Barão, em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve ferimentos leves. Além dos perigos que a gente acabou de ver na reportagem, o cerol também merece atenção especial. Sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio do Noticidade Manhã, agora para conversar um pouco mais conosco, o Gilmar Ezequiel de Oliveira, que é subcomandante da Guarda Municipal de Sorocaba. Seja bem-vindo, subcomandante. Obrigado, bom dia, Fernando. Bom dia. A gente viu aí na reportagem que o problema não é só na rede elétrica, né? Existem outros problemas, como o cerol, por exemplo, né? Só que a gente sabe que a Guarda, você está aqui exatamente para falar isso, que a Guarda Municipal de Sorocaba tem feito ações para coibir este tipo de ocorrência. Essas ações da Guarda Civil, elas envolvem tanto a educação e orientação para essas crianças, adolescentes que estão soltando pipa, para verificar se não existe esse material cortante na linha. Caso a guarda constate esse material cortante na linha, é registrado um boletim de ocorrência, um registro de ocorrência nosso, e é feita toda essa fiscalização em Sorocaba. Nós fazemos ela de forma normal e rotineira com as viaturas, e temos também uma equipe especializada para atender exclusivamente esse tipo de ocorrência. Esta operação ela já consiste em alguns anos, né? O senhor estava me mostrando antes de nós entrarmos no ar alguns números interessantes sobre infrações, né? Sim, ela já vem desde 2008, após a criação desta lei municipal, e ela tem tido um decréscimo dessas autuações e apreensão desse material, chegando em 2011 com 119, 2012 com 30 e este ano de 2013 que passou, caiu para 13 autuações que foram feitas. Ou seja, é rigoroso mesmo. E qual que é a punição para quem infringir essa situação, no caso do cerol, né? Isso, qualquer criança, adolescente ou maior de idade que ele for surpreendido utilizando qualquer tipo de material cortante na linha, é feito esse registro de ocorrência, e essa pessoa pode ser obrigada a pagar uma multa de R$ 1.394, no caso da criança. Um valor alto, hein? É um valor alto. No caso da criança ou do adolescente,
esse ônus cai para o pai. E geralmente, quando ocorre esse tipo de situação, os pais são surpreendidos com isso daí. Por isso que é importantíssimo que pais ou responsáveis, eles passem a olhar um pouco o que o filho está fazendo para não ser surpreendido com esse valor dessa autuação que ela acaba sendo um pouco alta. Outra particularidade que nós estávamos batendo um papo aqui antes do jornal é que o senhor mesmo, infelizmente, já foi vítima do cerol, né? Então, ou seja, leva perigo de morte às pessoas, principalmente os motoqueiros, né? Isso, eu já sou motociclistas. Perfeito, eu sou motociclista já há um certo tempo e eu sempre tive o hábito de utilizar essa antena, independente deste período. Aí eu sempre utilizei e por 2 ocasiões eu tive já a linha cortada, inclusive uma no trecho urbano e outra em rodovia. Essa linha caiu sobre mim na rodovia e quando eu olhei para a linha fiquei preocupado com isso, mas essa antena acabou cortando e não teve nenhum tipo de incidente ou qualquer tipo de problema. Ou seja, só para a gente ressaltar aos nossos telespectadores, a Operação Cerol, feita pela Guarda Municipal, visa também não só o cerol, mas evitar esse tipo de problema, por exemplo, de rede elétrica, né? Ou seja, acaba sendo uma ação de fiscalização e orientação na forma preventiva, né, subcomandante? Perfeito. Esse tipo de problema, ele pode ocorrer com a rede elétrica, pode ocorrer com o motociclista, com o ciclista, com o pedestre, com as próprias crianças que estão soltando a pipa. Então, qualquer pessoa pode ser envolvida com isso. E os cortes produzidos por isso daí são cortes profundos, isso daí se não puder vir a causar a morte da pessoa. Eu agradeço a sua participação aqui, subcomandante, e, lógico, ressaltando aí o bom trabalho feito pela Guarda Municipal de Sorocaba. Muito obrigado, viu? Estamos à disposição. Caso alguém tenha algum tipo de denúncia de algum estabelecimento ou de locais, pode ser feito através de 156 na Prefeitura ou diretamente com a Guarda Civil. Ok, muito obrigado. A sexta-feira deve ser de sol, mas com forte calor pode chover à tarde. Durante o fim de semana, o tempo também deve permanecer assim. As temperaturas hoje chegam aos 34 graus. Veja como fica o clima em outras cidades. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Jundiaí, a máxima chega aos 34. Mesma máxima prevista para Itupeva. Em Porangaba, as temperaturas variam entre 24 e 35 graus. 7 horas e 28 minutos, o assunto agora interessa a quem tem filhos entre 6 e 10 anos de idade. Durante as férias, a Prefeitura de Sorocaba vai abrir diversas vagas para cursos com atividades voltadas ao meio ambiente, onde as crianças podem aprender brincando. Olha só que bacana. E quem vai passar esta dica para nós é o Pedro Leão. Fernando, os cursos acontecem em 3 parques, da Biquinha, da Água Vermelha e no Parque Natural Chico Mendes. A ideia é aproveitar o recesso escolar e ensinar um pouco mais para as crianças e adolescentes sobre o meio ambiente. Os detalhes eu converso agora com o Rodrigo Miranda de Andrade, que é chefe da seção de Educação Ambiental. Rodrigo, conta pra gente quais atividades vão acontecer nos parques. Bom dia. Bom dia a todos. Nos parques, as crianças e os adolescentes poderão entrar em contato com a contemplação e a natureza de cada parque, além de participar de atividades como oficinas ambientais, dinâmicas, jogos, saídas a campo, atividades noturnas e, como eu disse, a contemplação de cada parque. Cada parque é separado por idade, né? Cada parque só pode receber uma criança, um adolescente de determinada idade. Sim, na Água Vermelha a faixa etária vai de 6 a 10 anos, no Parque da Biquinha de 7 a 11 anos e no Natural Chico Mendes de 13 a 17 anos. Como se inscrever? As inscrições podem ser feitas nos respectivos parques. Certo. Hoje termina uma dessas inscrições? Sim, no Parque da Água Vermelha termina as inscrições hoje e é importante ressaltar a presença dos pais e trazer documento da criança. As vagas são limitadas? Sim, na Água Vermelha e no Parque Natural Chico Mendes são 40 vagas e o Parque da Biquinha oferece 80 vagas. Ok, muito obrigado pelas informações. Reforçando que o Parque da Água Vermelha, as inscrições terminam hoje e precisam ser feitas lá no parque. Mais informações você encontra no site da Prefeitura de Sorocaba, que é o www.sorocaba.sp.gov.br.